Show me, mano. Fala galera, muito bom dia. O Ibov até que tentou fechar em alta, né, nessa quarta-feira, mas encerrou numa continuação da sequência de quedas que agora já dura 12 pregões, algo sem precedentes na história do nosso mercado. E apesar das ações da Petrobras terem segurado o índice no positivo por boa parte do dia, no final, notícias vindas dos Estados Unidos acabaram com a festa, uma vez que o benchmark caiu 0,5% a 115.591 pontos. E apesar da sequência impressionante de baixas, o índice acumulou um recuo de 5,21% no mês, após ter subido 20% nos 4 meses até o final de julho. A virada para queda seguiu o mau humor das bolsas internacionais após a ata do FONC. A percepção de analistas sobre a ata foi que o Federal Reserve ainda está preocupado com a atividade econômica dos Estados Unidos e seus efeitos na inflação, e não descartam uma nova alta de juros aqui na reunião de setembro para frear a economia, sendo que há pouco tempo a maior parte do mercado estava enxergando que o ciclo altista tinha chegado ao fim, e com isso os juros lá nos Estados Unidos subiram e as bolsas caíram. O dólar fechou praticamente estável aqui no nosso mercado, né? Bom, ainda teve uma percepção negativa vindo da China, já que o diretor-gerente da Fitch, o James McCormack, afirmou ontem que há chances de que a agência rebaixe o rating soberano da China, que é A+, com perspectiva estável desde 2007, diante das condições econômicas chinesas, tá? Então, algo para a gente monitorar e que acabou pegando mal. Segundo ele, a relação entre dívida e PIB da China está um pouco alta para o rating de crédito atual. E além de tudo isso, o petróleo, né, o Brent chegou a cair 1,7%, o WTI fechou com queda de 2%, mesmo com os estoques recuando quase 6 milhões, segundo o DOE lá nos Estados Unidos, muito por conta desse mau humor com a questão do Banco Central americano, né, a ata divulgada. Sobre a abertura de hoje, os índices futuros operam em leves altas nos Estados Unidos, apagando parte das perdas do dia anterior. E com relação à temporada de balanços, saíram por volta das 8 da manhã os resultados trimestrais da varejista Walmart. Teve uma superação das expectativas em termos de receita e lucro, né, com crescimento de vendas com alimentos e plataforma online. Assim como a gente viu, né, a Target também reagiu bem depois de seus números. O Walmart está subindo 2,3% no pré-mercado. Os investidores ainda estarão atentos ao relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Grande destaque nessa manhã para o que lá na Ásia foi reportado, né? As bolsas da China continental reverteram as perdas no início da sessão, depois que o primeiro-ministro Li Qiang veio a público afirmar que o governo trabalhará para atingir os objetivos de crescimento do ano. Lembrando que o governo tinha prometido crescer 5% nesse ano e no ritmo atual é bem complicado, né? Então, o mercado se empolgou com a possibilidade de novos estímulos e como resultado disso é possível observar o minério de ferro subindo mais de 4% em Dalian, mais de 5% em Singapura, tá? Em Dalian fechou a $105,09. Talvez acabe a nossa sequência de perdas muito por conta desse avanço do minério, né? Um avanço bem substancial na sessão. O petróleo se recupera um pouquinho também, alta de 0,86, $84,34. Além disso, nos futuros, Dow Jones, S&P e Nasdaq subindo 0,2, 0,21 e 0,18 respectivamente. E nas criptos temos o Bitcoin e Ethereum caindo um pouco mais de 2%, o Bitcoin a $28.555 e o Ethereum a 1.789, combinado? Bom, vamos entrar aqui no noticiário. Hoje, curiosamente, as principais notícias ainda recordam a sessão de ontem, mas acho que são importantes a gente trazer aqui, já que, enfim, saíram ao longo do dia, né? Então a gente não reportou no nosso Morning Call. As ações da Sabesp, vocês devem ter notado que ficaram entre as principais altas da sessão de ontem, um novo decreto podendo facilitar o processo de privatização da estatal de saneamento. O governo do estado de São Paulo publicou o decreto 67.880, alterando alguns pontos do decreto 66.289, lá de 2021, e que estabelece um novo regulamento para a governança das PURAIs, que são as unidades regionais de serviços de saneamento. Bom, a adesão foi realizada e indica que a prefeitura deve se submeter a um colegiado para tomar decisões referentes à prestação de saneamento, e o governo estadual e a prefeitura já vinham negociando esses termos, né? Com isso, então, facilita o avanço do processo. Obviamente, ainda há vários passos a serem dados em relação ao modelo regulatório utilizado, aos eventuais encargos para a extensão de contratos de concessões, ao modelo de governança da Sabesp privada com acionistas de referência, né, entre outros fatores.
mas foi algo que o mercado gostou de ver, pois deve dar uma bela de uma facilitada no processo ter o governo da cidade de São Paulo, né, de acordo com o formato. Ali, na segunda notícia que nós destacamos hoje, a Marfrig lançou um follow-on, que já tinha sido previamente anunciado no passado, e vai melhorar sua estrutura de capital depois de ter investido 1,5 bi no aumento de capital da BRF lá em julho, né? O Marcos Molina, o controlador da Marfrig, se comprometeu a colocar 1,5 bi na oferta, que pode chegar a 2 bilhões e 160 milhões de reais, caso os demais acionistas decidam exercer o seu direito de subscrição. Molina tem 53% do capital da companhia, e o aumento de capital, que a Marfrig já havia anunciado em maio, será feito a R$ 7,21 por ação, equivalente à cotação média dos últimos 60 pregões, e o preço é um desconto de 6,5% em relação ao fechamento de terça, quando o papel fechou ali a R$ 7,64. Por fim, a outra questão de ontem que teve grande influência no mercado foram as ações da Eletrobras, né, que intensificaram as perdas na reta final do pregão e fecharam em queda após a notícia de que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, opinou pela derrubada do trecho da lei de desestatização da companhia elétrica, que reduziu o poder de voto da União a 10%. O LET 3 fechou em queda de 3,56%, a LET 6 caiu mais de 4%, e o parecer foi encaminhado ao STF em ação de relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu no Supremo o aumento do poder de voto da União na Eletrobras e sugeriu, no entanto, que seja aberta a possibilidade de acordo entre as partes, né? Interessante notar aqui também algumas outras questões. Ele tem se aproximado, né, do presidente Lula em busca de uma recondução do cargo, e também é algo que sabemos que o governo tem bastante interesse, né? Então, cada vez mais a gente vê esses caminhos se encontrando e algum tipo de mudança podendo ocorrer na empresa que com certeza não seria bem recebido pelo mercado, tá certo? Bom, essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios, até mais. Tchau, tchau.